E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, votou para anular a condenação sofrida por um dos ministros do Lula. É isso aí. O ministro do Lula, Valdez Góes, ele foi condenado por peculato quando ainda era governador. Foi condenado a uma pena de mais de 6 anos de prisão. Mas aí a defesa recorreu ao STF, o STJ manteve a condenação e a defesa recorreu ao STF. E agora começou a discutir e votar lá no Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes ele votou para anular a condenação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse imbróglio e depois eu vou falar qual o meu posicionamento no tocante a esse imbróglio aqui. A matéria foi trazida pela revista Oeste. Moraes vota para anular a condenação por peculato de ministro de Lula. Vamos dar uma olhadinha aqui no resumo da matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou para anular a condenação do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça condenou Góes, ex-governador do Amapá, a 6 anos de prisão por peculato. Segundo o acórdão, ele desviou recursos destinados ao pagamento de empréstimos consignados de servidores do Estado entre 2009 e 2010. Olha aí, essa é uma prática bem comum entre os prefeitos e governadores do Brasil. Moraes, no entanto, entendeu que o então governador usou esses valores para atender a outras prioridades públicas, sem proveito particular, conforme voto proferido no plenário virtual do STF. Abre aspas para a fundamentação aí do ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, verificando-se que a utilização do recurso desviado ocorreu para finalidade estritamente pública, em proveito da própria administração. É imperioso reconhecer a não ocorrência do crime de peculato desvio, fecha aspas, escreveu na decisão favorável a Góes. Então, é isso aí, pessoal. Olha, essa é uma situação muito complicada, tá? Eu discordo do voto e da fundamentação do ministro Alexandre de Moraes. Eu explico por que eu discordo dessa fundamentação e do voto dele. Como eu falei, é uma prática comum nas administrações públicas os gestores públicos realizarem essa conduta ilícita. Geralmente, a maioria dos prefeitos, o Brasil tem 5.570 municípios. A grande maioria dos municípios, a grande maioria dos prefeitos realizam essa prática. O que acontece? O servidor público ele contrata um empréstimo junto às instituições financeiras. E esse empréstimo chamamos de consignado porque é descontado diretamente na fonte lá de pagamento do servidor. Então, se eu, como servidor, pego um determinado valor emprestado junto ao banco, todos os meses, quando eu receber meu contra-cheque, já vai vir ali retida aquela parcela devida para saldar o meu empréstimo junto à instituição financeira. A administração, ela faz essa retenção, ela deveria encaminhar para o banco todo o valor retido. Só o que os prefeitos e alguns governadores fazem? Eles retêm todo esse valor, ao invés de repassar ao banco, que é o destino realmente legal daquela retenção, eles pegam esses valores e reinvestem na administração. Em alguns casos, eles pegam aquela retenção para complementarem a folha de pagamento. Isso é errado, pessoal. É errado porque isso está motivando cada vez mais os prefeitos e governadores a serem irresponsabilizados no trato da coisa pública. Porque senão é muito simples. Eu saio ali gerando gastos para a administração, muitas vezes gastos com interesses políticos, onde eu aumento a folha de pagamento, eu incho a folha de pagamento com cargos em comissão ou então com contratos, para me beneficiar na época de campanha. E assim fica muito bacaninha mesmo, muito fácil eu pegar ali agora, reter o valor da parcela do consignado com os meus servidores para eu satisfazer esses meus compromissos irresponsáveis junto à administração e não devolvo para o banco. E nasce para o banco o direito de cobrar do servidor judicialmente. E aí os gestores públicos devem ser responsabilizados sim. E aqui eu parabenizo ao Superior Tribunal de Justiça por ter realizado a condenação por 6 anos de prisão do ex-governador do Amapá, Valdez Góes, que hoje é ministro do Desenvolvimento Regional do desgoverno Lula. Essa prática tem que se acabar. Os prefeitos, os governadores devem ser responsáveis no trato da coisa pública. Então não pode simplesmente embarcar nessa onda aqui, igual o ministro Alexandre de Moraes fundamentou,
falou que o governador ele não usou por interesse particular a verba retida do consignado. Ele usou para fins públicos. Está errado, ministro. Não pode. Agindo assim, o senhor vai estar incentivando que essa prática aumente cada vez mais no Brasil. E não é salutar, não é de bom alvitre que se continue essa prática no meio das administrações. Eu falo isso porque, como vereador, eu sempre tentei combater, cobrar para que os prefeitos que passaram por mim, eles realmente cumprissem, arcassem com o compromisso e com a responsabilidade de devolverem para as instituições financeiras todo o valor retido a título de consignado e não prejudicar cada vez mais o servidor, que é sempre a parte mais frágil na relação pública da administração. Então não podemos dar mole e não podemos realmente acobertar essa prática delituosa. Vamos ver como serão os posicionamentos e os votos dos demais ministros no tocante a esta matéria. Eu espero que a condenação seja mantida, tá, pessoal? Porque se não for mantida, se for derrubada essa condenação, vai abrir uma porta gigantesca, um precedente para que todos os prefeitos e governadores que antes eles já não se atinham a essa responsabilidade, aí eles possam nadar de braçada e prejudicar cada vez mais os servidores públicos brasileiros.